Fala pessoal, dia 21 do 4, sexta-feira, feriado, vamos às notícias para o final de semana. Após polêmica sobre taxar compras online, Jean já vai à loja de luxo em Lisboa. Ué, mas e aí todo aquele papo comunista, tem que ser humilde, pra que tantas TVs na sua casa? Sabe o que é mais engraçado? Que as pessoas, costumam defender, mas após polêmica sobre taxar compras online, Jean já vai à loja de luxo em Lisboa. Passeio da primeira-dama ocorre durante visita oficial do presidente Lula a Portugal e gera polêmica, Vamos falar da visita e como os europeus receberam o Lula, E olha só a reação das pessoas. São várias pessoas reclamando da Folha de São Paulo. E comentam parecido com isso aqui. Não entendi, ela não pode comprar coisas de luxo em Lisboa? Ou ela não pode passear durante uma visita oficial? 4.200 curtidas. Você vê esse monte de gente defendendo que o político gaste bastante. Agora, quando tem aí, o cara andou de jet ski, andou de moto, não é absurdo, tá gastando, que absurdo, o Bolsonaro é o cara mais horrível do mundo. A esquerda, ela faz tudo, digamos assim, muito visível a todos. Ela simplesmente faz na cara dura e passa despercebido. É que não mostraram, Teve alguns canais que olharam quando a Jean já foi para os Estados Unidos, quanto custava a bolsa dela. E você vê os valores. Aí você começa a pensar assim, o que acontece, Com aquele papo, aquele discurso de simplicidade comunista, mas você, como viu nesse comentário, as pessoas defendem esses políticos, Coisa que não acontece na direita, A gente sempre fala da questão do tributo. E aí você começa a encaixar as peças. Por que tanto imposto, De recuo da taxação na Shein até a queda de G Dias, Janja amplia influência em decisões de Lula. Então quer dizer que a Janja então está muito importante. Na verdade, ela deu um vacilo, E por isso é legal que a esquerda, o governo Lula, elas vão trocando as coisas, Vão simplesmente assim, não, é que a gente voltou atrás, mas a gente vai recuar e avançar ao mesmo tempo. Eles fazem um discurso completamente louco. E as pessoas vão engolindo, porque não estão entendendo nada. O brasileiro, em sua maioria, não faz a mínima ideia. Então esses caras, eles podem até falar uma coisa e fazer outra que se exploda, as pessoas não estão nem aí. Tanto que eles vão falar que vão mudar a questão aí de taxação, que não vai ter mais essa taxação da Shein, e o pessoal acreditou. Mas você viu que até a Shein vai abrir uma loja aqui, que inclusive vai pagar tributos nacionais e vai ser muito mais caro, e as pessoas estão todas felizes. Como é o comentário das pessoas? Temos uma primeira-dama que entende de história e de política, parabéns. A Diana falou, ela é muito inteligente. Ela não falou nada demais, não aconteceu nada demais, gastando o dinheiro aí dela com luxo, tanto em imóveis quanto em bolsas, aí o pessoal bate palmas, É só comparar quanto custavam as coisas, por exemplo, da Michelle Bolsonaro e da Janja. Comunista é sempre assim, sempre foi assim na história. E o povo bate palmas. É por isso que a gente tá nesse buraco há muito tempo. O governo Lula tentou colocar sigilo de 5 anos nas imagens em que ex-ministro aparece com golpistas. E aí eu pergunto, a gente falou ontem, que o Pimenta disse que o Lula não sabia das imagens. Então como é que tentou colocar sigilo de algo que ele não sabia, A PF, ex-ministro Gonçalves Dias, diz que não foi omisso e que não tem responsabilidade sobre atos 8/1. E aí eu me pergunto se não é um boi de piranha. Usaram o Gonçalves Dias, tipo assim, pega esse cara aí, ele é militar mesmo? Trabalhou pra gente, mas não tá muito alinhado, não. Joga ele aí, e aí, com ele, sendo um boi de piranha, a gente consegue comandar a CPMI e ter uma vida mais tranquila, já que o pessoal tá louco pra investigar, essa questão do 8 de janeiro, Que existem muitos boatos, que inclusive eu acho que são até plausíveis, que tem dedo da esquerda aí nessa situação. Mas Alexandre quebra sigilo de imagens do Palácio do Planalto de 8 de janeiro. Quebrou, mas eu quero saber como a CNN conseguiu as imagens, sendo que ninguém sabe, o Lula não sabe, nada a CNN tem acesso a essas coisas, 8 de janeiro, vai morrer gente, o senhor quer isso? Depoimento de general detalha a tensão entre Lula e militares. Vamos dar uma lida aqui, tá? Em uma tensa conversa por telefone com Dutra, Lula repetia, são criminosos, general, tem que ser todo mundo preso. Na terceira vez, o militar fez uma ponderação. Presidente, estamos todos indignados. Hoje é um dia triste para o Brasil, mas, até o momento, nós só estamos lamentando danos ao patrimônio. Se nós entrarmos agora, sem coordenação, vai morrer gente. O senhor quer isso? E aí o militar tudo respeitoso, com alguém que já bateu tanto nos militares, Lula então mudou o tom. Seria uma tragédia? Ele disse, general, seca todo mundo, não deixa ninguém sair da praça e prende todo mundo amanhã. O general agradeceu a compreensão e desejou boa noite ao presidente da República. E foi o que aconteceu. Os militares cercaram. Fala, pessoal, vai pro ônibus lá que a gente vai levar vocês para outro local. O local era a prisão. Os militares, que o povo, inclusive dos quartéis, estava apoiando, entregou, aí foi o boi de piranha, foi o povo,
Triste demais. Infelizmente, a esquerda fez um trabalho magnífico em inverter a situação. Os errados eram aqueles caras que estavam tentando impedir que a velha política voltasse, e assim ficou o Brasil. E os militares fizeram um grande ok pro povo, né, mandando eles pra cadeia. Lula é o melhor presidente do mundo, Deus abençoe e proteja nosso presidente de todo mal em nome de Jesus Cristo. E a pessoa batendo palma porque falou que se fosse o Bolsonaro nessa situação, falou que ia mandar matar todo mundo, como se isso existisse, né? Na verdade, o Bolsonaro ele daria a liberdade para as pessoas fazerem o que quisessem desde que fosse pacífico. E aí foi o grande erro da direita, né? Cair numa armadilha de sair dos quartéis. Uma coisa que a gente sempre avisou aqui, falamos bastante, mas teve influenciador aí que animou, falou que tava tendo tiro nas ruas, tem que correr, tem que fazer, porque tem que ir para lugares abertos, e foi isso que aconteceu. Parabéns à direita burra por acabar aí com esperanças de direita no Brasil, certo? Lula chega a Portugal sob desconfiança de europeus após declarações sobre a Ucrânia. Pois é, falou aí, ficou do lado dos vermelhinhos e acabou, tá? Pode até tentar alguma coisa agora, vou mostrar pra vocês, mas olha, ucranianos protestam contra o Lula em frente à Embaixada Brasileira em Lisboa. Já foi, ele já avançou nessa questão de ficar do lado da Rússia, tá? E olha aqui, Lula enviará ex-chanceler Celso Amorim à Ucrânia. Movimento diplomático é tentativa de selar a paz após o presidente brasileiro dizer que ambos os países teriam culpa na invasão do território ucraniano pela Rússia. Foi o que eu falei pra vocês, lembra que eu falei? Ele vai fazer um morde-a-sopra muito ruim, vai mandar um cara lá. Só que eles vão conversar, né? Não vai mudar absolutamente nada, que a posição, o que ele disse foi muito grave, e por isso que tem protestos contra ele. A decisão já foi tomada, tá? Não tem esse negócio, ele é neutro, tá? Não existe neutralidade quando você chega a certo presidente, ao Putin ou ao Xi Jinping, que estão muito aliados, ou Lavrov, e falar, olha, a Ucrânia também tem culpa nisso aí. Aí muita gente, mas tem mesmo, porque a OTAN está lá, mas é outra conversa. Putin caiu numa armadilha, né? Existe sim o interesse, sempre existiu, da expansão e a volta da União Soviética. Mas enfim, não estou em partido, não tenho vínculo político, nem pretendo ter, tenho visão como empresário. E minha visão é que nesses primeiros 100 dias, Fernando Haddad conseguiu mais resultados positivos do que se esperava, João Dória disse. Por que o João Dória está feliz? Porque ele é um empresário. E quando você fala da questão de taxações, né? Então um monte de amiguinhos dele vão ter aí mais dinheiro no bolso, sendo que as pessoas vão deixar de comprar na China pelo alto custo do preço, né? Uma Renner, por exemplo. Cashback da reforma tributária só será detalhado após a aprovação da PEC. Pois é, galera. Só que você vê como funciona o governo do Lula, né? Ele simplesmente não fala o que tem, não fala as coisas que faz, né? E as pessoas têm que adivinhar. Dizem que esse cashback talvez seja devolver o imposto para as pessoas pobres lá mais para frente. Eu, sinceramente, não dá para saber. Muita gente tem um pensamento super positivo, eu só tenho coisas negativas, né? Tarcísio de Freitas, Lula e os aliados não tinham um plano para o Brasil e não mostraram ainda a que vieram. Tarcísio está completamente aí fazendo um discurso político. Vocês querem saber qual é o plano do Lula, qual é o plano para o Brasil, que o Tarcísio não sabe? O plano do Lula é simplesmente fazer o Brasil voltar ao eixo vermelho da coisa, apoiar Putin, Xi Jinping, colocar o país como uma base de apoio comunista numa próxima guerra. Uma coisa que sempre tentaram, mas os Estados Unidos sempre barrou isso. Só que os Estados Unidos agora tá mal das pernas. Eu fico me duvidando se eles conseguem. Eu espero que sim, porque um Brasil vermelho é pior que um Brasil, né, que tem a possibilidade de lutar pelo menos dentro da sua casa. Quando você está aí defendendo a sua família com seus valores, você ainda tem a possibilidade de conseguir, por mais que existam problemas. O comunismo é um pouco mais complicado, né? O comunismo, o Brasil, ele vai simplesmente viver como Cuba. E a gente vai falar de Cuba aqui. Lula se irrita com o MST e teme desgaste. O governo avalia que invasões atrasam reforma agrária. Tá nervoso por enquanto, né? Porque ele sempre apoiou isso aqui. Talvez ele não gostou do timing, né? E o pessoal fica nervoso com os jornais que mostram isso. Curioso como a Folha tem acesso aos pensamentos e sentimentos do presidente. Fonte, tirei do cu, né? Diz o Daniel aqui. O pessoal muito irritado sempre com a Folha e o Estadão, porque eles estão acordando pra vida. Eu falei da questão do Amigos do Rei. A social-democracia teria que voltar para o Brasil, né? Mas tudo isso vai depender dos Estados Unidos e das falhas do Lula. Visita de Lula rende piadas entre internautas na China e destaque na imprensa local. Tiraram sarro do quê? Porque os caras da China falaram, futebol chinês é horrível, não passa em lugar nenhum, ele quer que a gente acredite. Eles até falaram assim,
Pô, poderia falar que gostou da China e tal, mas não precisava exagerar. Nem os chineses o Lula conseguiu enganar. Elon Musk afirma que explodiu de propósito o Starship, seu foguete de 50 bilhões. E o pessoal fala, putz, mentira dele, é caô. Você tá viajando, duvido que ele explodiu de propósito. Mas por normas, ele estava saindo pra não cair em um lugar habitado, ele foi lá e explodiu, né? Porque teve uma falha realmente, mas aquilo, é um experimento. E o pessoal começa a ficar criticando demais o Elon Musk, que ele é um dos maiores gênios da atualidade. Ah, mas eu não gosto dele, porque ele é globalista, porque ele é transhumanista, não sei o que, tudo bem. Mas a gente não pode deixar de negar que ele está enfrentando bastante o sistema e é um gênio. Só você procura aí o carro Tesla Model Plaid S com Rubens Barrichello no YouTube. Veja, é um carro elétrico de rua com arranque comparável a um Fórmula 1, né? Uma coisa inédita, sendo elétrico. Então o cara é realmente um gênio. E olha aqui o que dizem. Lamentável existir um ser humano assim. Quantas crianças, adultos na África morrendo de fome. Inclusive o Elon Musk é de lá, da África, né? E o pessoal não sabe comparar. Ele é um empresário, né? Com certeza ele já ajudou bastante, né? Tem aí vários programas de ajuda, mas ele um dia falou assim, alguém me apresente algo para acabar, né, com certeza com a fome do mundo que eu invisto meu dinheiro. Nunca conseguiram falar para ele algo definitivo, porque não é tão fácil assim. E esses comentários não fazem a mínima noção. Telegram ignora a notificação do governo e pode ser suspenso no Brasil, tá? O aplicativo não respondeu à notificação do Ministério da Justiça sobre as medidas de conter a disseminação de ameaças às escolas. Lembrando, Telegram eu não tenho, tá? Tem gente que tá com uma página, eu sigo você no Telegram. Não tenho, não sou eu, né? Não me responsabilizo por que cai lá. Então, fique ciente. Mas o Telegram é uma plataforma que está enfrentando também aí o sistema, tá? Vamos ver até quando. Rússia bombardeia acidentalmente cidade no próprio país próximo à Ucrânia por volta das 22h15, horário de Moscou, em 20 de abril, quando o avião Su-34 das Forças Aeroespaciais Russas estavam realizando voo sobre a cidade de Belgorod, ocorreu uma liberação de emergência de uma munição aérea, né? E aí eu falo pra gente que teve canais aí de YouTube de direito, falou que a Rússia nunca invadiria a Ucrânia, era o lugar mais seguro para se viver em todo o mundo. Seria a Rússia. Pois é, olha só o que acontece se você tá andando tranquilamente em Moscou com uma bomba na sua cabeça, porque é guerra. Fornecedor da Rússia, Irã ostenta arsenal de drones suicidas e letais que carregam até 50 quilos de bombas, né? Irã, aqueles que atacaram navios iranianos aqui no Brasil, todos juntos, tá? E o Brasil tá bem próximo desses caras aí. Ucrânia se tornará um membro da OTAN, reafirma chefe da aliança. E isso aqui é simplesmente o ponto final, né? Assim que a Ucrânia entrar na OTAN, com certeza tudo vai ser liberado, armas, haverá uma defesa maior, a Rússia saberá que vai desgastar demais o seu exército, China terá que entrar na briga e aí provavelmente depois aí de algum tempinho, se a OTAN realmente entrar na Ucrânia por definitivo, a Terceira Guerra Mundial começa. Moraes pede vista em julgamento que decide volta do imposto sindical. Tem mais esse imposto que tinha sumido. As pessoas não eram obrigadas a pagar porque o sindicato nunca foi bom em empresas. Sempre que você precisa de um sindicato, né, numa empresa, pode ter certeza que você vai ficar muito frustrado. E por isso as pessoas não pagam. E aí agora vai acontecer que você vai ser obrigado, né? Tudo bem que o STF deixou em 90 dias em hold, por algum motivo, tá? Mas pode ser que volte mais um imposto, né? Como a gente fala, petista gosta de pagar o imposto, né? Não sei se fez o L, você gosta de pagar o imposto? Não sei, mas você vai pagar também. Coreia do Norte rejeita pedido de G7 de desnuclearização. Mais uma vez o pessoal pedindo. É a mesma coisa que pedir pro bandido falar, não me assalte, por favor, que hoje eu não estou afim. Não adianta, o cara ele tem o papel dele de ameaçar o mundo com as suas bombas e todo dia lança uma diferente. Diplomacia brasileira mostra amadorismo ao lidar com guerra na Ucrânia. Não tem amadorismo nenhum, você vê que a mídia brasileira ela fica com esse papinho pra te enganar. Ah, eles são amadores, que eles não sabem o que estão fazendo. Na verdade, eles sabem muito bem o que estão fazendo, tá? Eles querem justamente se descolar devagar. É devagar que faz as coisas na geopolítica. E o Lula tá sendo muito rápido, inclusive, na minha opinião. E é isso que eles querem. Eles querem um bloco BRICS que domine o mundo em frente ao dólar e os Estados Unidos, tá? É uma guerra de esquerdas no mundo. Reeleito o presidente de Cuba com 97,6% dos votos, Díaz-Canel afirma que o país continuará vencendo, né? Porque é assim que acontece no país comunista. Lá é pequeno, né? No Brasil é muito difícil, aí fica 49%, 50%. Mas quando você tem um domínio completo, há muitas décadas, 97% é até um número muito baixo. Em Havana, chanceler russo Sergei Lavrov critica sanções dos Estados Unidos contra Cuba. Cuba tem uma velha relação com Moscou desde os anos 60, quando entrou no bloco de países socialistas liderado pela a então União Soviética. E isso significa o quê? Que a União Soviética está voltando.
Isso significa que não mudou o cenário desde a Primeira Guerra Fria. A Segunda Guerra Fria 2.0, os mesmos players, né? Só que aí o pessoal da direita falou, não, o Putin é diferente, não é a mesma coisa, porque é conservador. Se você vê alguns costumes, algumas coisas que o Stalin defendia e comparar hoje com os globalistas, você também fala a mesma coisa, só que a gente não tem que ser superficial, a gente tem que ver a realidade aí do mundo, tá? Petro pede o fim das sanções contra a Venezuela, a Biden visita a Casa Branca, né? O pessoal, não sei por que, está pedindo que o Biden reconsidere. Só que isso é muito simples de ser resolvido, né? De ser analisado. Tudo vai depender da Ucrânia. Se a Ucrânia não for cedida, a Rússia não para. E se a Rússia não para, ela vai puxar a Venezuela para ela. Base militar da Rússia na Venezuela preocupou a BIM em 2017, que também é um problema para o Brasil, porque se os Estados Unidos conseguir pegar o Brasil para ele, né, que está distante agora nesse momento com o Lula no poder, caso consiga, tá? A Rússia tem umas bases aqui perto. Vai complicar para todo mundo. É uma situação complicada que o mundo passa, inclusive para o Brasil, que tem que se decidir, né? Mas é isso. Hoje eu vou deixar só essas análises aqui. Agradecer a vocês que deixam o Pix para ajudar o canal. Também temos o link da Amazon. A gente passa por alguns problemas, mas sempre estamos aqui. E eu espero que todos tenham gostado aí do conteúdo, tá? A gente se fala em breve. No próximo vídeo exclusivo a gente vai conversar mais a fundo sobre a questão geopolítica da coisa e voltar sobre alguns assuntos do vídeo passado que a galera gostou bastante. Muito obrigado, a gente se fala e até mais.